Pessoal, eu já comentei sobre o que é importante numa visão holística, que é uma visão de um panorama mais global, mais holístico, olhando de cima, quando você tem um pouco mais de experiência, e é muito gostoso a gente perceber o que deu certo na nossa jornada, o que não deu tão certo, para que a gente possa realmente, através desse canal, dividir com vocês as coisas que também deram erradas para que você não caia nessa mesma armadilha, ok? Então, vamos lá. Hoje, o meu sexto grande erro, para que eu possa dividir com você e contar um pouco dessa história, tá certo? Pessoal, o meu sexto erro na minha carreira, quando supervisor de produção, numa multinacional de autopeças americana, foi conviver com o excesso de inventário no processo, né? O que é inventário no processo? Inventário são aquelas peças que ficam entre as operações. Então eu me lembro muito bem que lá pelas décadas de 90 e 2000, a gente tinha realmente uma quantidade muito peças de inventário no processo, né? Nós não tínhamos aí um balanceamento em relação à capacidade que nós tínhamos, e então a gente via peça espalhada para tudo quanto é lado. Então eu vou ter a chance de falar um pouquinho para vocês o quanto prejudicial é a quantidade de inventário no processo, o que você precisa fazer para controlar realmente esse mal que assola qualquer empresa e principalmente tira aí o sono da vida do supervisor. Então vamos lá. Sexto, né? Meu sexto erro, o excesso de inventário no processo, que também é chamado de WIP, né? O Work in Process. O inventário nada mais é do que dividido em três partes. O Raw Material, que é a matéria-prima, o Work in Process, que é aquela matéria-prima que já está sendo processada, mas não ainda passou para o estoque, e o Finished Goods, que é a peça que está pronta no estoque para ser enviada ao cliente. Então, a somatória de Raw Material, de WIP e de Finished Goods compõem todo um inventário. E um dos grandes males é o Work in Process, aquela quantidade de peças que ficam na produção esperando ser processadas, que é um grande desperdício. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre ela. Para que eu te dê um exemplo e você possa realmente entender, fazendo uma analogia com uma estrada. Então vamos dizer que você seja um motorista e que adore viajar e pegue o seu carro com a sua família de vez em quando. Qual estrada que você realmente deseja dirigir, pessoal? Presta bem atenção. Você gostaria de uma estrada como essa, né, que não está tão ocupada, onde existe um fluxo constante, não tem tanto trânsito percorrendo aí, a capacidade dela gira aí em torno de 30, 40, 50, 60, até 80%. Você prefere dirigir numa estrada que tenha essa tranquilidade a mais, ou você gostaria de dirigir numa estrada extremamente congestionada, né? Qual que você gostaria de dirigir? Então imagine um pouquinho fazendo essa analogia agora para dentro do seu processo de fabricação. Daqui a pouco você vai entender bastante esse problema do WIP, na qual eu estou querendo levantar alguns pontos. Pessoal, presta bem atenção nessa frase que é destacada nesse slide, né? Quando a utilização de uma estrada chega a mais de 80%, ou seja, começa a 85%, 86%, 90%, a velocidade do tráfego começa a diminuir. Adicione alguns poucos carros e muito em breve você estará se arrastando. Então, imagine uma estrada quando ela atinge 80% da sua capacidade, né? Quando ela começa a subir para 82, para 83, para 84, para 85. Pessoal, o congestionamento nessa estrada começa a ser a tal ponto que qualquer carro a mais gera um atraso enorme, e na produção é a mesma coisa. A gente vai falar um pouquinho sobre teoria das filas e você vai entender bem. Então, o Work in Process nada mais é, na sua fábrica, essa quantidade de carros que lota uma rodovia, que lota uma estrada e faz com que o seu carro ande cada vez menos, e tem um porquê em relação a isso. E existe uma lei da matemática que nós aprendemos numa matéria chamada Teoria das Filas,
que é a lei de Little, né? E a lei de Little, ela explica esse fenômeno, né? Se você tem como foco aumentar a utilização das coisas, isso significa muitas vezes, se você quer aumentar realmente a utilização do seu equipamento, você tem uma grande chance, pela lei de Little, a tornar as coisas mais lentas. Olha só que coisa interessante que poucos gerentes, poucos diretores conseguem compreender. Se você realmente quer utilizar o máximo da capacidade do seu equipamento, aumentando a eficiência, deixando ele a trabalhar a mais de 80% da capacidade dele, com certeza você vai deixá-lo mais lento e você vai entender o porquê que você deixa o processo mais lento quando você realmente tenta a utilização máxima de um equipamento. Perceba bem esse gráfico que eu vou mostrar, que ele é oriundo da lei de Little. Então perceba bem, no eixo X eu tenho a porcentagem de capacidade usada de um equipamento, de uma linha. E no eixo Y eu tenho o tempo de espera. Então o que diz a lei de Little? Até 80% de ocupação da capacidade produtiva de uma linha, eu tenho um determinado tempo de espera. Então o tempo de espera ele vai aumentando aqui no eixo Y a partir do momento que eu vou ocupando a minha linha. Quando eu vou ocupando a capacidade de entrega da minha linha diariamente. Agora perceba que a partir de 90% o tempo de espera ele é exponencial. Aqui você tem com um ângulo de curvatura, mas a partir de 80%, perceba bem o que acontece. Quando você ocupa uma linha com 90% da capacidade produtiva dela, você na verdade só tem 10% de capacidade produtiva, porque você ocupou 90% da sua capacidade. E quando você dá esse salto de 80% para 90%, observe para onde vai o tempo de espera. Ele praticamente dobra. Então, a lei de Little explica isso. Quando você planejar a ocupação da sua linha, se você tem, por exemplo, uma capacidade de 100, quanto deve ser a sua demanda ocupada da sua capacidade de 100? 80%, né? Ou 80%, para que você deixe 20% de capacidade protetiva, porque a partir de 80% as coisas tendem a piorar. Por quê? Imagina que você está caminhando numa estrada que está com 90% da capacidade de fluxo dessa estrada ocupada. Se a partir desse momento que você esteja transitando numa estrada tão ocupada, o que acontece, pessoal? Existe uma maior variabilidade de todos esses carros que estão transitando nessa estrada. Existe, portanto, um maior risco de um pneu furar, um maior risco porque tem muito mais carros trafegando, de um motorista ficar desatento em relação à sua dirigibilidade e ocorrer um acidente. Existe uma chance maior de mais carros quebrarem por superaquecimento, por falta de gasolina ou por qualquer outro problema mecânico, porque realmente existe muito mais carros transitando, então existem muito mais riscos, muito mais variabilidades inseridas no processo. Por isso que quando você planeja a ocupação da linha em função de demanda, a gente deveria ocupar somente 80% da capacidade produtiva de uma linha, deixando os 20% para que você pudesse manusear e ter uma capacidade produtiva de 20% para suprir uma quebra de equipamento, para suprir a falta de material, para suprir a falta de um operador eventual, porque se você tiver um atraso de algumas horas, você consegue recuperar com uma capacidade produtiva a mais. Se não dá num dia, dá num outro dia. Agora, se você está totalmente ocupado em relação à sua capacidade, não existe mais capacidade produtiva para você recuperar de alguma variabilidade no processo. Então, aí é o que a lei de Little explica matematicamente e que as pessoas têm muita dificuldade de entender quando verifica a capacidade de uma linha contra a sua demanda.